Galera, vamos continuar com as nossas aulas da frente 2 de matemática. Agora eu vou trazer uma videoaula para vocês de uma forma mais manual, tá? Provavelmente na nossa próxima videoaula eu volto com os slides, mas dessa vez eu vou fazer ela manual. Vai ser tranquilo da gente trabalhar, tá? Vou passar para vocês, da última vez que eu passei para vocês, eu passei essa introdução aqui, ó, do capítulo 9 sobre arcos e ângulos na circunferência. A gente falou sobre o comprimento do arco, como que a gente encontra o comprimento do arco utilizando aquela regrinha de 3, né, que eu fiz para vocês. Mostrei para vocês que o arco, ele é uma parte, ele é um pedaço da circunferência, né, e que se você divide, por exemplo, a circunferência em duas partes, nesse caso aqui, ó, desse exemplo, você vai ter dois arcos. Se aqui você tem o ponto A e aqui o ponto B, você vai ter um arco AB de K e outro arco AB de K. Só que esse seria o arco AB menor e esse o arco AB maior. Lembraram? Então vamos passar um pouquinho para frente. A gente vai ver sobre ângulo central e ângulo inscrito, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o que seria o ângulo central? O próprio nome já está falando, o ângulo central, ele é o ângulo cujo vértice está bem no centro da circunferência. Então olha só, vou aproximar um pouquinho aqui para vocês. Se esse vértice desse ângulo aqui formado estiver bem no centro da circunferência, esse ângulo vai ser um ângulo central, tá? E esse ângulo central ele vai corresponder a um determinado arco. Só que agora a gente vai ver uma coisinha que difere um pouco do que a gente estudou antes. Antes a gente estava estudando o arco no seu comprimento, né? A gente estava medindo o arco em centímetros, por exemplo. Pode ser metro, pode ser milímetro, enfim, unidade de medida de comprimento. Só que o arco ele pode ser expresso em grau também, assim como o ângulo, tá bom? Então, uma volta completa do arco a gente considera como 360 graus, tá ok? Beleza? Qual que é a relação entre o ângulo central e o arco correspondente a ele? Que eles possuem o mesmo valor em grau. Então, olha só, se você tem um ângulo central que vale 30 graus, o seu arco correspondente também vai valer 30 graus, vai medir 30 graus, tá bom? Então, se você tiver um ângulo central de 80 graus, aquele arco correspondente a esse ângulo também vai valer 80 graus. Então, essa é a relação mais fácil e mais simples que a gente tem entre ângulo e arco de uma circunferência. Tá bom? Olha um exemplo aqui de baixo, ó. Aqui a gente tem 3 circunferências, né? Uma circunferência inscrita, uma circunferência exatamente no centro uma da outra, a circunferência azul, laranja e vermelha, e a gente tem um vértice aqui, esse ponto O, que é o vértice do ângulo, ele é central às 3 circunferências. Então, se esse ângulo mede 45 graus, esse arco AB também vai medir 45 graus, o arco CD também 45 graus e o arco EF também 45 graus, tá bom? Então, também vai medir 45 graus. Essa é a relação mais fácil. Agora a gente tem o ângulo inscrito. O que seria o ângulo inscrito? É aquele ângulo cujo vértice está constando, ele está inscrito na circunferência, ou seja, na borda dessa região circular. Então, se vocês pararem para observar aqui, ó,
tá vendo que o vértice desse ângulo ele já está inscrito na circunferência e não dentro da região circular, não no centro dela, mas propriamente nela, tá? Então aqui, ó, você tem o ângulo inscrito, aqui a gente chama de ângulo central e aqui de ângulo inscrito, tá bom? E esse ângulo inscrito, ele também vai ter um arco correspondente a ele. Certinho? Professor, então o ângulo inscrito, nesse caso, ele pode ser apenas dessa forma bem irregular aqui. Por exemplo, se a gente traçasse uma reta aqui no meio, olha. Se a gente traçasse uma reta desse vértice até aqui nessa ponta, ele tem que ser reflexo da parte de baixo com a parte de cima? Não, não precisa, tá? Vou tentar trazer isso aqui para vocês aqui embaixo. Se eu pegar esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto A e esse outro ponto que eu chamo de ponto B, qualquer outro ponto que eu pegar aqui, ó, para servir de vértice, na hora que eu traçar, ó, fiz essa reta, fiz essa outra semi-reta aqui, essa semi-reta aqui, essa outra aqui, essa daqui e finalmente essa daqui. Percebam que eu pontuei 3 vértices inscritos aqui na circunferência, só que as semi-retas estão passando sempre pelo mesmo ponto, ponto A e ponto B. Isso faz com que esses ângulos aqui, ó, sejam exatamente iguais. Todos esses ângulos são ângulos inscritos na circunferência. Então, não pense que ele vai ser um ângulo sempre perfeitinho dessa forma aqui, ó. Como se fosse uma forma que ela possui uma reta de reflexão, um eixo de reflexão aqui, no caso, tá? Se eu pegar esse vértice aqui, ó, por exemplo, eu pego esse vértice aqui e arrasto ele mais para baixo, sem mexer nesse ponto A e ponto B, ele vai ter exatamente esse mesmo ângulo aqui, tá bom? Deixa eu ver onde ele traz aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, é um exemplo que eu passei, que eu mostrei para vocês. Ele está partindo do ponto A até o ponto B e o vértice está sendo inscrito. Então, independente de onde ele colocar esse vértice aqui na circunferência, se você traçar sempre desse ponto A até o vértice e do vértice até o ponto B, esse ângulo vai ser sempre igual, tá bom? Certinho? É isso que vocês precisam entender por hora. Então vamos lá, fazer novamente o nosso círculo, a nossa circunferência, na verdade. Nossa circunferência está desenhada. E aqui eu vou fazer 2 ângulos agora, tá? Primeiro vai ser um ângulo inscrito. Eu faço aqui, ó, um ângulozinho inscrito na circunferência.
E eu vou aproveitar esse mesmo ponto A e esse mesmo ponto B para traçar agora duas semirretas nesse ponto central. Ou seja, eu vou criar um ângulo central aqui, ó. Certinho? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um ângulo central e aqui eu tenho um ângulo inscrito. Dei o nome aqui de alfa e aqui de beta, tá bom? Vamos lá. Vamos lembrar do que eu falei há pouco tempo. Se esse ângulo central ele tem um valor conhecido, você pode determinar que esse arco correspondente tem esse mesmo valor. Se esse ângulo central, por exemplo, valer 30 graus, 40, 90 graus, esse arco correspondente a ele vai ter o mesmo valor. Mas, professor, qual é a relação entre esse ângulo inscrito e o ângulo central? A relação entre eles é que o ângulo inscrito ele é igual a metade do valor do ângulo central. Tá bom? Ele é a metade do valor do ângulo central. Então, por exemplo, se eu tiver que esse ângulo aqui, ó, central, for 50 graus, então esse ângulo inscrito vai ser 25 graus e assim por diante. Então, professor, quer dizer que se esse ângulo meu central ele é o dobro do ângulo inscrito e esse ângulo central ele é igual, ele possui o mesmo valor em graus desse arco, quer dizer que a medida desse ângulo também é a metade da medida do arco. Exatamente. Tá bom? É a metade. E se engana quem pensa que também essa relação é feita dessa maneira bem bonitinha aqui, ó. Esse ângulo inscrito, novamente, esse ângulo inscrito ele pode ser feito de uma outra maneira. Eu posso pegar ele, por exemplo, aqui, ó, esse vértice aqui e traçar, mas seguindo esse mesmo ponto A aqui, ó, ou seja, o arco correspondente do ângulo central inscrito tem que ser o mesmo. Então, se você tiver isso daqui, ó, aqui eu vou chamar de beta. Está vendo que ele não ficou perfeitamente na mesma linha e tudo mais. Não tem problema algum. O importante sempre é o quê? Se você tiver uma mesma circunferência, se você tiver um ângulo inscrito a ele e um ângulo central, só que esses dois ângulos, tanto o ângulo inscrito quanto o ângulo central, correspondem a um mesmo arco, ou seja, eles têm que cruzar, eles têm que passar por esses mesmos pontos aqui, ó, quer dizer que esse ângulo inscrito é a metade do valor do ângulo central. Tá bem, turma? Então, exemplo, eu passei o exemplo para vocês. Se o ângulo central vale 50, o ângulo inscrito vale 25 graus. Então, se eu passar para vocês isso daqui, ó, se eu passar para vocês que esse arco AB, ó, esse arco AB, ele mede 80 graus. Qual que seria a medida desse ângulo inscrito beta, nesse caso? Vamos lembrar?
se tivesse um ângulo central aqui, ó, esse ângulo central corresponderia ao mesmo valor do arco, que corresponde ao dobro do valor do ângulo inscrito. Ou seja, você não precisa nem fazer o desenho para saber que esse ângulo inscrito ele tem a metade do valor do ângulo central, consequentemente, ele tem a metade do valor do arco. Então, esse ângulo beta, ele é a metade de 80 graus, que dá 40 graus. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, olha só. Olha algumas atividades aqui. Que eu vou passar para vocês como exemplo. Aqui você tem um ângulo inscrito e aqui você tem um ângulo central. Ele quer que você determine a medida do ângulo X indicado em cada figura, certo? Então, o ângulo inscrito é sempre a metade do central. Então, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. E o dobro de 51 é 51 vezes 2, ou 51 mais 51, que dá 102 graus. Bem simples, bem fácil. Agora, olha de cá. Faz aquela mesma relação. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Se o seu ângulo central é 124, seu ângulo inscrito é a metade disso aqui. 124 dividido por 2, que dá 62. Tudo bem? Bem simples, bem tranquilo. Olha essa questão número 4. Considere em uma circunferência um arco de 39 graus conforme indicado na figura ao lado. Então, ele deu para a gente a medida do arco, que é 39 graus. Qual que seria a medida de x e a medida de y se o x é um ângulo central e o y for um ângulo inscrito? Bem, se o x for um ângulo central, o valor dele é igual ao valor do arco, de medida do arco. Então, meu x também vai valer 39 graus. E o meu y? O y é a metade do valor do ângulo central, consequentemente, o y é a metade do valor do arco. E a metade de 39 é 19,5. Então, olha só, a medida indicada por x também é 39, é o mesmo valor do arco. E a medida indicada por y é 19,5 graus, que é a metade do valor do arco, metade do valor do ângulo central. Então, isso daqui é bem interessante. Olha só essa questão. Vou resolver essa questão aqui embaixo para vocês, tá bom? Determine o valor de x observando a figura a seguir. Então, olha só, vou transcrever isso daqui aqui para baixo. Eu tenho aqui um círculo. Onde eu tenho um ângulo inscrito medindo 10x. E eu tenho um ângulo central medindo 6x mais 84. 6x mais 84 graus, tá? Olha só, eles compartilham do mesmo arco correspondente. Tá bom? O que isso daqui quer dizer? Qual que é a relação que a gente vai fazer entre os dois para determinar o valor de x? Olha só. O que a gente sabe? A gente sabe que aqui, ó, a gente pode chamar esse ângulo de beta e esse ângulo de alfa, correto? Beta é igual a alfa sobre 2. Ou seja, esse ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central. Ou a gente pode fazer uma relação ainda melhor, que o seu ângulo central é 2 vezes, ou seja, é o dobro do valor do ângulo inscrito.
Então, se você sabe dessa relação, o que que a gente pode fazer? Nosso ângulo central, 6x mais 84, é igual, olha só, ao dobro desse ângulo, 2 vezes 10x. Tá vendo aqui? Então, olha só, o que que a gente faz? A gente resolve essa continha agora. O que que a gente vai ter? 6x mais 84 graus, tá? Que é igual a 2 vezes 10x, 20x. Vou passar esse 6x subtraindo esse 20x. 84 graus é igual a 20x menos 6x. Olha só, vou passar aqui para cima. 20x menos 6x dá 14x. 14x é igual a 84 graus. Passo esse 14 dividindo meu 84. 84 graus dividido por 14 é igual a 6 graus. Nesse caso aqui, a gente não precisa usar esse grau, tá? Então, nosso x é igual a 6. Tudo bem, gente? Então é isso. Vou estar passando uma atividade para vocês no aplicativo do Google Classroom. Tá? Vocês fazem a atividade, tirem uma foto e me enviem a atividade pelo aplicativo, tá bom? Até a próxima videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunta pelo aplicativo. Tem alguns alunos já perguntando, tirando algumas dúvidas. Por mais que vocês pensem que pode ser difícil retirar as dúvidas por lá, não é difícil, tá? É super simples e é um aplicativo muito bem aproveitado. Então, até a próxima, gente. Até a próxima videoaula.